Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo e apoiando o meu canal. Gratidão, namastê. Bom, gente, o assunto que eu trago hoje é catarse. Sim, catarse e a importância da catarse para o nosso processo de autoconhecimento e expansão da consciência. Por quê, gente? Bom, primeiramente eu vou explicar a origem do termo catarse. Ele tem origem na filosofia grega. E para a filosofia grega, esse termo representava a purificação do ser. Ok? Esse termo catarse, no entanto, ele foi muito utilizado e ele foi um dos termos que embasou praticamente toda a psicanálise de Freud. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês, para vocês entenderem onde entra esse processo no nosso processo de autoconhecimento, ok? Então, funciona basicamente assim. Para a psicologia e para a psicanálise, entende-se que a psique humana tem o seguinte formato. Imagine esse triângulo aqui como sendo a mente humana, onde 90% é subconsciente, é inconsciente, e nem mesmo 10% é a nossa parte consciente. Ou seja, muitas de nossas memórias, recordações, experiências estão armazenadas no nosso inconsciente, nos nossos 90%. No entanto, gente, o fato de elas estarem armazenadas no nosso inconsciente não significa que elas não exercem influência no nosso comportamento e na nossa vida, nos resultados que a gente tem na nossa vida. Ok? Por que isso acontece, gente? Porque imagine uma pessoa de 40 anos, o quanto de vivência e experiências essa pessoa já viveu. A nossa mente, a nossa psique, ela não tem essa capacidade de armazenar tudo isso e de nos dar acesso a todas essas informações de uma forma lúcida. Então, por isso que existe esse sistema de armazenamento de mente inconsciente e de mente consciente. Ou seja, nos menos de 10% que nos sobra é a nossa parte consciente e basicamente parte do nosso modus operandi, certo? No entanto, os 90% exercem forte influência no nosso modus operandi. Gente, por que isso acontece? Na nossa psique existe um sistema de defesa que consiste e atua da seguinte forma. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tem medo de alguma coisa, de alguma situação, qual é o seu comportamento? Evitar tal coisa e tal situação. Isso é natural da psique humana. Então, gente, o que acontece? A mente faz a mesma coisa. Muitas vezes, muitas de nossas memórias e dores e sentimentos e coisas negativas que nós vivemos, coisas talvez que a gente sinta medo, que a gente sinta dor, que a gente sinta nojo, que a gente sinta culpa, vergonha, o que a mente faz? Como um sistema de defesa, joga lá para o nosso inconsciente. No entanto, como eu disse anteriormente, não é porque está lá no nosso inconsciente que não vai influenciar no nosso comportamento. Aí é que está o problema e é aí que a gente tem que dar a devida atenção, porque sim, porque vai influenciar, gente, moldando as nossas emoções, os nossos comportamentos, a nossa vibração, o nosso ponto de atração. E isso
a gente já sabe a forma como reflete no nosso mundo físico. E quando eu falo no nosso mundo físico, eu não estou falando somente de casa, carro, apartamento, não. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de relacionamentos, eu estou falando de realização pessoal, ok? Então, gente, o que embasou a psicanálise foram praticamente duas práticas de promover catarse, que uma é através da fala e a outra é através da análise dos sonhos. Através da fala, geralmente a pessoa vai deitar lá no divã, né? Ou sentar numa poltrona, seja lá o que for. Através da fala, a pessoa vai se colocar à disposição de, a partir de uma determinada situação ou sentimento, a pessoa vai ser capaz, acompanhada por um profissional, de ir mapeando os seus pensamentos, que levam aos seus sentimentos e emoções, que vão acabar levando às experiências vividas desse indivíduo, que vai acabar levando as percepções que esse indivíduo teve no momento da experiência vivida e que isso originou o seu sistema de crenças. Então, através da fala e de situações que o indivíduo está vivendo no presente, vai se aprofundando e formando um mapa a fim de chegar no sistema de crenças, a fim de chegar na situação que deu origem a determinada crença, que deu origem a determinado sentimento e a determinada emoção. A partir daquele momento que você chega na origem de determinada coisa, aquilo passa do seu inconsciente para o consciente. Passando para o inconsciente, você é capaz de transformar, analisar com maturidade, com seus olhos atuais, analisar aquela situação, analisar quais foram as percepções que você teve e ressignificar. Fazendo isso, você é capaz de se libertar, muitas vezes, daquela crença negativa e substituí-la por uma crença positiva. Então, esse é o processo de catarse que é promovido através da fala. O outro método que é utilizado pela psicanálise é a análise dos sonhos. Porque, gente, quando a gente está acordado, a nossa mente consciente fica no controle e não permite que essas crenças, essas coisas negativas que estão lá guardadinhas no nosso inconsciente subam à superfície. No entanto, quando a gente está dormindo, a nossa mente consciente se aquieta. Ela não está mais exercendo, em partes ela exerce, mas ela não está mais exercendo função de controle sobre o seu inconsciente. E o que acontece é que quando você está dormindo e está sonhando, muitas vezes você tem sonhos que te promovem catarse. Muitas vezes esses sonhos, eles trazem à superfície aquilo que está reprimido. Porém, o que acontece é que muitas vezes os nossos sonhos lúcidos, mas eles não são, eles são incoerentes, a gente não entende muito bem porque eles vêm através de formas, muita coisa, de significados. Existe a necessidade de interpretar os sonhos. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você sonha com cobra. Você sonhou com cobra. E ao acordar, você lembra que sonhou com cobra. Então, o que tem que ser analisado? O que a cobra representa para você? Qual a sensação que você teve naquele sonho ao sonhar com aquela cobra? Medo? Nojo? Repulsa? Quais os sentimentos estavam presentes no sonho e que estavam relacionados àquela cobra? A partir desse sentimento, a partir dessa análise, vai ser possível identificar se você está no teu momento presente vivendo uma situação que te promove medo, que te promove dor, que te promove angústia,
Percebe? Quando a gente tem sonhos, muitas vezes eles não são claros e é preciso fazer uma análise, mas eles são uma ótima ferramenta de promoção da catarse. O que é interessante fazer quando você tem sonhos lúcidos que você lembra, anota. Anota o que você sonhou, quais foram os acontecimentos e anota qual era a sua emoção. O que você estava sentindo com relação àquela situação, para poder fazer uma análise e para poder talvez mapear o que está por trás daquele sonho. Eu vou dar um exemplo para vocês do significado e da eficiência do sonho como uma forma de catarse. Se vocês acompanham o meu canal aqui, vocês já devem ter assistido um vídeo ou outro que eu falo que eu sofri abuso sexual aos 5 e aos 10 anos de idade e que, em virtude disto, eu acabei desenvolvendo uma série de crenças negativas e que refletiam de uma forma muito negativa no meu mundo emocional e no meu mundo físico, certo? Quando eu estava no meu processo de autoconhecimento, quando eu já estava, na verdade, conseguindo compreender muitos dos meus sentimentos e muitas das coisas que eu tinha no meu inconsciente que estavam relacionadas a essa situação, eu tive um sonho que foi muito significativo. Eu sonhei que eu estava frente a frente com a pessoa que me molestou e eu avançava naquela pessoa e eu batia com muita violência, com muita raiva naquela pessoa. Ao acordar, que eu fiz a análise deste sonho, eu percebi que o sentimento presente naquele sonho era primeiramente de raiva. Ou seja, eu estava promovendo uma catarse daquela raiva que eu senti por aquela pessoa ter me molestado. Aquela energia, toda aquela raiva que eu, naturalmente, no meu dia a dia, é raro. Eu jamais sinto aquilo por alguém ou por qualquer situação com aquela intensidade. No meu sonho, aquela raiva era muito intensa. Ou seja, era algo que estava lá reprimido no meu inconsciente e que emergiu. Veio para o meu consciente, aquela raiva, o sonho, o fato de agredir a pessoa que me molestou, promoveu essa catarse. Por quê? Porque quando eu era criança, quando eu fui molestada, os sentimentos presentes é o de vitimismo. É de que eu era uma pessoa indefesa, que eu não poderia me defender daquela pessoa que estava me molestando e por mais que eu tivesse vontade de gritar, eu não fazia porque eu me sentia indefesa. No entanto, aquela situação já estava sendo transformada e ressignificada dentro do meu ser e do meu coração, que no meu sonho eu já conseguia me defender. No meu sonho eu já não tinha mais a postura da criança indefesa, da vítima. No meu sonho eu tinha força, eu tinha atitude, eu me defendia, eu não deixava aquela pessoa me agredir. Percebe? Percebe o quanto esse sonho me mostrou o quanto aquela cena e o quanto aquela situação já estava ressignificada? E eu, adulto, já não sou mais aquela menina indefesa. Ok, gente? Então, os sonhos atuam dessa forma e por isso a gente tem que dar bastante atenção, porque os sonhos, eles nos ajudam a trazer para a superfície e a compreender muitos dos nossos comportamentos, emoções e tudo que ramifica disto, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente tem experiências ou a gente tem crenças tão negativas que elas estão tão profundamente protegidas lá no nosso inconsciente que de uma forma consciente a gente não consegue acessar. Então é aí que está a importância de métodos e terapias e técnicas que promovam a catarse. Técnicas que te permitam acessar esse sistema de defesa
e acessar aquilo que está lá no nosso inconsciente. E normalmente são as crenças mais negativas, as coisas que mais nos doem, que mais nos prejudicam, são as que estão mais reprimidas. Então, gente, qual é a dica que eu dou para vocês? Eu já devo ter falado aqui em um vídeo ou outro também deste livro aqui, ó. A Função do Orgasmo. O autor é Wilhelm Reich. Wilhelm Reich é um alemão e ele estudou com Freud, trabalhou com Freud, e ele escreveu alguns livros sobre terapias corporais, inclusive esse, A Função do Orgasmo. Ele fala, ele coloca ali alguns métodos e algumas práticas que estimulam a energia, que estimulam o nosso, que através do corpo físico, a gente estimula a energia a fim de promover que ela saia do inconsciente e vá para o consciente. Então tem várias técnicas que promovem essa catarse, gente, como as dinâmicas, como as meditações dinâmicas do Osho, que tem pessoas que gritam, que choram, que extravasam pra caramba, elas botam energias pra fora, e aí depois desse movimento todo, dessa catarse, a pessoa canaliza a energia, se concentra, medita, se observa e os insights vão começar a vir. Os insights vão começar a vir e você vai ter acesso a muitos dos seus sentimentos e emoções e a origem, muitas vezes, desses sentimentos e emoções. E aí aquilo que eu falei, e você tendo consciência da origem, você tem a capacidade de ressignificar, de transformar, de ter uma nova percepção daquela situação e trazer para o consciente aquela situação ressignificada de uma forma amorosa. Isso vai te libertar. Percebe, gente? Outra dica que eu deixo sempre para vocês é que método de promover catarse, yoga. Yoga, você vai ficar ali concentrado, praticando, exercendo e realizando posturas, trabalhando a sua respiração. Depois de uma prática de yoga, você sempre faz uma meditação. Ela também promove a transformação dessa energia e também promove que muitas coisas venham à superfície. Outra prática altamente eficaz é a meditação. Gente, a meditação permite que a sua mente controladora cesse os pensamentos. O cessar desses pensamentos te colocam numa energia e numa vibração mais sutil. E é nessa energia e nessa vibração mais sutil que as energias sutis do seu campo vibracional conseguem chegar até você e conseguem acessar você. Você consegue a conexão, tornando a tua vibração mais amorosa e mais sutil, é que você consegue a conexão com essas energias amorosas e sutis. E aí você vai ter insights, memórias e conhecimentos que vão vir até você. Você vai estar trabalhando ali a sua intuição. Mas também os seus mentores espirituais que te acompanham estão ali. Uma egrégora espiritual está ali. Como eu já falei em outros vídeos para você sobre egrégora. Se você não assistiu o vídeo ainda, eu deixo o link aqui embaixo sobre egrégora e você assiste. Se você é uma pessoa que tem práticas meditativas, por exemplo, você vai se conectar com energias sutis que têm afinidades com a prática meditativa. A mesma energia sutil que se conecta a Osho, a mesma energia sutil que se conectava a Buda. Percebe? Essa energia sutil, ela está disponível a todos, não só a Osho, não só a Buda. Ela está disponível a todos. Então a gente tem que aprender
a se beneficiar dessas práticas para poder acessar essa energia sutil e transformar isso em conhecimento e benefício para nós e para todos que nos cercam. Porque, como eu sempre digo, todos somos um. Estamos todos interligados. Bom, gente, esse era o recadinho que eu tinha para dar para vocês hoje. A importância da catarse no nosso processo de autoconhecimento e expansão da consciência, ressignificação de nossas crenças. Eu espero que tenha contribuído positivamente para vocês. Se contribuiu, compartilhe com seus amigos, deixa um like aqui para mim, se inscreva no canal se ainda não tiver se inscrito, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos e fiquem bem. Gratidão. Namastê.